Agora indo para a segunda questão, né? Essa questão pede para analisar as estratégias de controle de velocidade para diferentes tipos de máquinas. Antes da gente partir para a análise das máquinas, precisamos primeiro entender como cada estratégia funciona. Bom, a primeira estratégia é para a adição de uma resistência séria no campo de armadura. Essa estratégia é utilizada para velocidades abaixo da velocidade nominal. Porém, essa estratégia, apesar de ser eficaz no ponto de vista de realmente atingir as velocidades desejadas, ela não é indicada por dois fatores principais. O primeiro fator é que ela diminui muito a eficiência energética da máquina, né? Quando a gente analisa do ponto de vista de consumo energético, isso não é interessante. E a segunda é que ela não possui uma modularidade, né? Por se tratar de um parâmetro físico, você vai ter um perfil de velocidade somente para aquela resistência, né? Não é possível você ficar alterando isso ao longo do dia, por exemplo. E além do fato, claro, né, que por ser algo físico, precisa ser muito bem dimensionado para não gerar problemas, e isso acaba gerando um custo também. A segunda estratégia é pelo enfraquecimento do campo, né, onde a gente altera a tensão de alimentação do campo, consequentemente altera a corrente no campo e assim enfraquece. Quando a gente analisa as equações, né, a gente vê que se a gente enfraquece o campo, a gente aumenta a velocidade da máquina, então essa estratégia é utilizada para velocidades acima da nominal. Um detalhe muito importante que precisa ter cuidado com essa estratégia, porque caso você enfraqueça muito o campo, você pode perder o controle dele, né? E quando a gente analisa as equações, isso vai fazer com que a máquina tenda a ir para velocidades ao infinito, no sentido matemático, né? Mas, obviamente, a máquina vai acabar quebrando, porque ela vai atingir velocidades acima do que ela suporta. Apesar de poder, vamos pensar assim, então vamos fortalecer o campo para operar em velocidades abaixo da nominal. Isso não é possível porque você esbarra em problemas como o campo para de operar numa região linear, né? Ele passa a operar numa região saturada, então as equações tradicionalmente utilizadas elas não são mais válidas, e daí essa estratégia não pode ser empregada para isso. A terceira estratégia é por meio da variação da tensão VT, né? Isso pode ser feito por um conversor, CCCC, um retificador, e quando comparada com a estratégia da resistência, né, de armadura, essa estratégia é muito mais eficaz, né, pois ela não tem as mesmas perdas, ela é muito mais modular, né, você pode, com a alteração apenas do parâmetro alfa, você pode atingir o padrão de velocidade que você quiser. E também, né, essa estratégia é utilizada somente normalmente, né, para velocidades abaixo da nominal. Agora entrando na análise de cada motor, né? Bom, primeiro o motor série, né? Essa equação aqui na primeira questão já foi deduzida com mais calma, mas essa equação aqui que dá a função da velocidade, né? Quando a gente analisa aqui, se a gente mudar o VT, a gente percebe que vamos mudar primeiro um parâmetro da equação, se a gente mudar RA, a gente vai mudar outro parâmetro da equação, e se a gente mudar CAF, a gente vai mudar os dois parâmetros da equação. O que isso quer dizer do ponto de vista gráfico? Bom, se a gente mudar o valor da resistência de armadura, né, a gente vai ver que o valor da velocidade a vazio vai ser o mesmo, porém a derivada dessa curva, né, a angulação dela vai ser diferente. Enquanto se a gente mudar a VT, a derivada da curva, né, a angulação dela vai ser a mesma, só que o ponto de velocidade a vazio vai ser diferente, né? E daí, como seguindo a mesma lógica, né, a partir da equação, se a gente mudar o campo, a gente vai mudar as duas características, tanto a velocidade a vazio quanto a angulação da curva, né? É importante destacar que a variação do fluxo ela é inversamente proporcional à corrente de armadura, né? Então, reduzir o fluxo aumenta a corrente de armadura. Isso é um detalhe importante para se considerar, dependendo da operação, correntes de armadura altas não são desejadas. A máquina do tipo série, né, a gente vai entender que ela tem essa equação aqui que define ela, onde a única diferença é a adição dessa resistência de campo. Então, a partir da análise da equação, a gente pode ver que as três estratégias podem ser empregadas, né? Elas vão ter efeitos similares a ela, só que um detalhe é que, por o campo ser em série com o circuito de armadura, não é possível alterar diretamente a tensão do campo, né? Então, para enfraquecer o campo, a gente utiliza estratégias como a adição de uma resistência ou por meio de semicondutores, né? Aqui o diodo de roda livre está para garantir o caminho da corrente e e o interruptor está aqui para modular a tensão média a corrente média que vai para o enrolamento. O motor shunt a gente vai analisar que ele possui a mesma equação
da velocidade da máquina de estação separada, e dessa maneira o seu comportamento vai ser o mesmo da máquina de estação separada, sendo possível utilizar as três estratégias. Por fim, o imã motor de imã permanente, né, ele possui um campo fixo, né, que é gerado por ímãs. Então isso torna que não é possível empregar a estratégia de enfraquecimento do campo, uma vez que ele é fixo, né, se reservando as duas outras estratégias somente. Então, seria isso, muito obrigado.